Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Agradeço por estarem nos prestigiando nesse encontro, nessa tarde. Quero agradecer a todos que estão aqui, doutor Leandro, senhor Narciso Doro. Meu nome é Ive Abad, eu sou diretora da Universidade Livre para a Eficiência Humana e vou fazer aqui a mediação desse encontro nessa tarde. O nosso tema de hoje vai tratar sobre sustentabilidade no terceiro setor, legislação e captação de recursos. Acredito que seja um tema super importante para o segmento do terceiro setor, haja visto o momento pelo qual estamos passando, né? Então, temos muitas dúvidas, várias organizações encaminharam algumas solicitações para que os nossos palestrantes e convidados pudessem abordar. E nós, então, entendemos como prioritário focarmos nessa temática para poder trazer esses esclarecimentos, né? O nosso encontro hoje ele tem a parceria com Conexões Inclusivas, que tem o propósito de conectar pessoas, organizações, projetos, produtos e serviços em prol da sustentabilidade, e a Unileu, a Universidade Livre para a Eficiência Humana, que é uma organização do terceiro setor que tem por missão principal tornar possíveis iniciativas sociais que façam a inclusão acontecer. Hoje, nós estamos aqui com convidados muito ilustres, como eu disse, e conhecedores da temática que nós vamos discutir na tarde de hoje. Quero agradecer, então, ao senhor Narciso Doro, que está aqui presente, coordenador regional do terceiro setor, pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Ele tem a formação e bacharel em Ciências Contábeis, especializações no segundo e no terceiro setor. Ex-presidente do Sindicato dos Contabilistas, ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Muito obrigado, senhor Narciso, por estar conosco. Quero agradecer também... Obrigado. É um prazer. Quero agradecer também aqui doutor Leandro Marins de Souza, nosso parceiro de longa data, doutor Leandro, advogado e consultor especializado em terceiro setor, investimento social privado e negócios sociais. Fundador do escritório Marins de Souza Advogados, é doutor em Direito pela USP, autor do livro Tributação do Terceiro Setor no Brasil, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Paraná. Muito obrigado, doutor Leandro. Obrigado você, Ive. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Quero passar, então, a palavra aos nossos convidados para poder dar umas boas-vindas aqui aos nossos telespectadores. Por favor, doutor Leandro, por gentileza. Boa tarde a todos. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Parabéns pela Unileu e Conexões Inclusivas pela iniciativa de tratar dessa temática, né, nesse momento tão importante. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com o CRC mais uma vez, Narciso. Sempre um prazer discutir questões relacionadas ao terceiro setor. Obrigado mais uma vez. Sejam todos bem-vindos e que façamos desse momento um momento bastante rico de troca. Senhor Narciso? Boa tarde a todos. Parabéns aí pela organização, parabéns aí pelo trabalho aí da União que a gente acompanha. E eu acho que toda a conversa sobre o terceiro setor é conversa relevante e positiva. Os temas que você colocou para nós aqui, dá para nós fazermos aí, acho que umas 4, 5 lives. São todos temas absolutamente recorrentes dentro do terceiro setor e que tem muita coisa para explorar. Mas vamos lá, estamos à disposição aí. Muito obrigada. Bom, como disse o senhor Narciso, são inúmeras dúvidas, precisamos de muitos esclarecimentos. Ainda nossas organizações do terceiro setor estão num processo de profissionalização. Essa temática aí, o doutor Leandro vai trazer e vai ser complementada pelo nosso convidado, o senhor Narciso. E também vamos tratar sobre captação de recursos, doações, a questão do imposto de renda, vamos falar um pouco sobre o cenário do terceiro setor, essa questão também com relação à pandemia e após pandemia. Precisamos pensar no futuro, precisamos planejar, precisamos
precisamos aproveitar esse momento desafiador para poder estar pronto para uma retomada, e ela vai precisar realmente de organizações que estejam alinhadas estrategicamente e com planejamento para uma ação de forma muito rápida, né? Antes da gente iniciar aqui as apresentações e as respostas às dúvidas já enviadas, eu gostaria de chamar o nosso parceiro, o Henry Xavier, que trabalha nas relações institucionais e governamentais da Unileu, para dar um recado muito especial para todos, porque o nosso encontro de hoje, meus caros convidados, ele também tem um propósito social de colaborar aí com o público em vulnerabilidade. Por favor, Henry. Henry, nos ouve? Acho que deve estar com algum delay. Senão, ele entra em outro momento. Acho que o microfone dele está mudo ali. Ele está... Vou dar uma... Muito bem. Então, acredito que deve ter dado algum probleminha aí na questão da conexão. Vamos adiante e depois ele entra mais adiante. Bom, meus caros, doutor Leandro, vamos iniciar aqui com uma pergunta, né? Que é a grande dúvida do terceiro setor. Pessoal, Vivi? Voltamos. Estamos aí com uma conexão meio... Muita gente usando, né? Mas o que importa é o propósito. Vamos lá. Doutor Leandro, então, eu acho que nós poderíamos abrir esse nosso encontro falando um pouquinho sobre o cenário do terceiro setor no Brasil, né? Eu acho que é importante a gente fundamentar um pouco teoricamente, até para que a gente possa dar continuidade na nossa conversa de hoje, trazendo esse cenário, né, tão complicado, tão difícil de ser compreendido, não é mesmo, doutor? De fato, o momento exige bastante reflexão, né? Para a gente refletir, a gente precisa ter uma base fundamental, uma base histórica, né? A começar, vale dizer que o terceiro setor não é uma novidade, né? No mundo, sequer no Brasil. Claro, a expressão terceiro setor, que surgiu na década de 90 aqui no Brasil, que veio dos Estados Unidos da década de 70, ela representa instituições que existem desde que o Brasil foi descoberto, né? A Santa Casa de Misericórdia de Santos é tida como a primeira instituição do terceiro setor no Brasil, ou a instituição sem fins lucrativos do Brasil, e data, se não me engano, em 1523. Então, isso não é novidade. Claro que, especialmente no período pós-Constituição de 88, o terceiro setor ganhou uma nova roupagem, né, em razão da democratização, enfim, e a ideia de assistencialismo, que, claro, está na origem do terceiro setor, até porque o terceiro setor, especialmente no Brasil, nasce muito próximo das atividades assistenciais da igreja, né? Então, essa ideia de assistencialismo, especialmente nesse período pós-Constituição, ele acaba sofrendo algumas alterações, algumas adaptações históricas, e aí surge, de fato, esse nosso novo terceiro setor, a partir da década de 90, que congrega diversas instituições sem fins lucrativos das mais variadas áreas de atuação, né? Não só a área da assistência social, mas a área de saúde, educação e, mais recentemente, direitos humanos, direito ambiental, questões ambientais, questões relacionadas a gênero e outras minorias, né?
Hoje, o Brasil congrega mais de 800 mil instituições sem fins lucrativos, de acordo com dados do IPEA, né? E os números são sempre crescentes e comprovam a importância da atuação das organizações sem fins lucrativos na nossa sociedade. Eu costumo dizer que não existe no Brasil democracia, pelo menos depois da Constituição de 88, sem a atuação no terceiro setor. Tá? Então, a inexistência do terceiro setor no Brasil significa a inexistência de democracia, isso interpretando a Constituição. Né? O terceiro setor brasileiro, claro, ele vem se estruturando ao longo do tempo, né? Evidentemente que o Brasil ainda conta com várias instituições que têm um cunho bastante assistencialista ainda, porque o Brasil ainda tem bolsões de pobreza que exigem uma atuação mais assistencial ainda, né? Esperamos que um dia a gente não precise. Mas, de fato, o terceiro setor, ao longo dos anos, vem se profissionalizando, não só por isso, não só por essa mudança de mentalidade, mas também pela necessidade de profissionalização para a própria sustentabilidade das organizações da sociedade civil, né? O momento histórico exige que as organizações se profissionalizem para que consigam essa sustentabilidade. E aí quando a gente já percebia, né, um amadurecimento das questões relacionadas ao terceiro setor, as organizações da sociedade civil, algumas iniciativas, inclusive legais, né, de fortalecimento desse cenário, a gente se depara com essa pandemia e a necessidade de se revisitar a forma de atuação como um todo, não só do terceiro setor, né, de toda a sociedade passa por esse chacoalhão, mas o terceiro setor também vão ter que passar por esse chacoalhão e, enfim, a gente vai, ao longo da nossa conversa aqui, debater um pouco quais são essas tendências, o que vem acontecendo no cenário legislativo que a gente tem percebido e, enfim, tentar dar aí algum norte para essa atuação das organizações da sociedade civil. Sim, é verdade. Dentro dessa questão que o doutor traz, a gente percebe a grande demanda por profissionalização, né? Essa mudança, ela já vem sendo solicitada há muito tempo, mas eu acho que agora ela é de forma emergencial, não é verdade? E com isso tudo, a questão da governança corporativa no terceiro setor, né? Que não é mais um tema somente para as empresas, mas sim também para o terceiro setor, como uma forma, principalmente, de empoderamento dessa classe, né? Desse segmento, vamos dizer assim, né, doutor? Então, eu queria aproveitar dentro dessa temática e passar a palavra para o nosso convidado, o senhor Narciso, o quanto essa questão, né, de profissionalidade, da importância da profissionalização, né, da governança corporativa, esse novo cenário para o terceiro setor, vai impactar diretamente na necessidade de uma contabilidade, né, como instrumento de transparência. Não é verdade, senhor Narciso? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente pode até fazer uma vinculação com data. O período anterior a 2014, quando ainda não tínhamos um marco regulatório do terceiro setor, tínhamos bastante dificuldade em relação, principalmente, à prestação de contas, porque não tinha um caminho, um planejamento em relação à prestação de contas de forma geral das organizações da sociedade civil. Com o marco regulatório, que regulou principalmente a relação das organizações com as administrações públicas, né? Isso traz uma marca ali da necessidade, da importância da contabilidade, do processo de transparência das entidades. E a gente tem acompanhado aí o avanço do terceiro setor, que presta realmente um serviço para a sociedade, contribui muitas vezes de forma positiva com a administração pública, chega muitas vezes aonde o governo não consegue chegar, e a contabilidade se transformou num instrumento aí de transparência para essas entidades. E cada vez mais, principalmente, não apenas na sua sustentabilidade, mas também na captação de recursos,
é fundamental que as organizações estejam em pleno acordo com seus estatutos, mantendo essa regularidade. E uma das dificuldades das entidades era justamente, e algumas ainda passam por essa dificuldade, é manter irregular. E até porque a contabilidade do terceiro setor, ela é diferente da contabilidade de uma empresa normal. Ela tem outros detalhes que são importantes e que levam sempre a, cada vez mais, as entidades fazer essa demonstração de transparência, de regularidade, enfim, tornou-se um instrumento fantástico e um instrumento, sem dúvida nenhuma, fundamental dentro de qualquer projeto social que as pessoas desejam realizar. Então, eu acho que o marco regulatório trouxe essas mudanças importantíssimas, ou seja, de uma certa forma, valorizou ainda mais a contabilidade, no sentido a entidade está prestando conta não apenas quando pega recurso público, mas prestar conta principalmente à sociedade, né? Prestar conta principalmente para as pessoas que estão ligadas a esse projeto social. E a contabilidade é fundamental. Então, eu acho que um profissional da contabilidade é um desses profissionais que não pode faltar dentro de um projeto social. Claro que a gente tem outros profissionais fundamentais, né? Hoje, o grande desafio hoje das entidades, justamente, é ter um profissional que tem habilidade para fazer a captação de recursos, principalmente nesse momento que nós estamos passando de dificuldade, não só para o primeiro e para o segundo, mas principalmente para o terceiro setor. O terceiro setor tem grandes dificuldades hoje em manter-se, né, os seus projetos e principalmente manter-se dentro de uma linha aí sustentável agora, nesse período difícil. É uma grande verdade. Essa está sendo um grande desafio. Mas, senhor Narciso, o senhor comentou, e também o doutor Leandro comentou, algo muito importante e que a gente, até então, né, para que a gente possa fechar essa primeira parte, né, de embasamento teórico aí da nossa discussão, esses princípios básicos, né, aplicados ao terceiro setor. Eu acho que a gente vem num processo de evolução, de profissionalização, mas que ainda temos algumas resistências por parte de algumas instituições que, infelizmente, até o momento não tiveram acesso a todo esse conhecimento, né? Sabemos que muitas passam por dificuldades, às vezes não têm condições de investir num bom contador, num bom advogado, né? E hoje eu acho que a questão da sustentabilidade, ela está claramente dentro dessa demanda, né? A demanda de bons profissionais para se fazer uma boa gestão estratégica dentro da organização, né? Então, pelo que os dois comentaram, os princípios básicos estariam, vamos dizer assim, na questão da transparência, acredito que também na questão da equidade, né? Que é o que a gente prima bastante de todas as pessoas, os usuários serem tratados de forma igual, né? Isso ser um preceito da instituição, uma premissa, mas a questão da prestação de contas, né? Como o senhor bem disse, e a questão da responsabilidade não somente social, mas a econômica, né? Porque o terceiro setor ele não trata do lucro, e sim do reinvestimento para aumentar o número de usuários ou de pessoas em vulnerabilidade atendidas, né? Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Na verdade, hoje o grande desafio é que essas entidades elas precisam estar organizadas, né? Hoje não dá mais para se falar no terceiro setor, aquele terceiro setor, apenas você constituir uma entidade e começar a buscar recurso. Hoje o terceiro setor ele tem uma responsabilidade maior, né? Ele tem uma responsabilidade de promoção do impacto social em diversas áreas que são fundamentais hoje para a qualidade de vida e sustentabilidade também no processo ambiental.
Então, não dá para se falar hoje do terceiro setor como entidades que não estejam procurando se organizar, né? Principalmente mantendo atualizados seus estatutos, as suas atas. Muitas vezes venceu já o mandato do presidente, passa-se um tempo, então aqueles cuidados necessários hoje são fundamentais, porque de uma hora para outra aparece um edital, parece um recurso, e se a entidade não estiver preparada, né, principalmente com as suas certidões, com a sua contabilidade regular, enfim, com uma série de questionamentos, uma série de exigências hoje, que qualquer edital hoje pede para essas entidades, cria uma dificuldade muito grande. Então, não há dúvida nenhuma que a gente precisa, ações como essa que nós estamos fazendo hoje aqui, conversando um pouco mais, tentando esclarecer, principalmente nessa época do imposto de renda, que tem aí uma grande chance de captação de recursos, né? Evidentemente que a gente chega nessa fase do imposto de renda, mas por trás disso existe um trabalho, né? Existe um trabalho da entidade de organizar um projeto, de aprovar esse projeto junto aos conselhos. Existe um trabalho de muitas pessoas envolvidas e que agora deságua justamente na declaração, que é o momento de fazer essa doação, que muitas vezes cria bastante dificuldade, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem como é que faz essa doação e perde-se a oportunidade de muitos recursos ser captados aí para o terceiro setor. Verdade. Aproveitando já que foi comentado sobre essa questão da doação, eu gostaria, então, de pedir licença aos nossos convidados e de chamar o Henry Xavier agora para poder falar um pouco mais sobre essa questão da doação. Ele trabalha na Unileu, na área de Relações Institucionais e Governamentais, e tem um recado aqui para todos. Por favor, Henry. Tudo bem, Ivi? Tudo jóia? Tudo bem, seja bem-vindo. Bom, maravilha. Primeiro quero mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a live no Facebook, a Alessandra, a Gisele, estão dando boa tarde ali no Facebook para você, tá, Ivi? O pessoal está acompanhando ali, está cumprimentando. Então é o seguinte, nesse momento de pandemia, nessa situação que a gente está passando, nesse momento complicado, né, a gente pede também o apoio do seu apoio. Você que está assistindo essa live, você que está acompanhando, compartilha, por gentileza, curte a live, compartilha para a gente ter um alcance maior aí no Facebook, e também tem aí o nosso número da conta, ali onde você pode fazer doação. Se você quiser fazer doação né, de material de limpeza, de alimentos, aí você pode fazer a sua doação no telefone, que é o 99508-3412. 99508-3412. Você vai falar com a Lígia, tanto no WhatsApp quanto no telefone. Você pode fazer a ligação, mandar sua mensagem, que a Lígia vai te atender. E a gente está acompanhando aqui o pessoal falando no Facebook e pedindo, né, Ivi, o apoio, porque com essa parada para a pandemia, vários projetos da Unileu tiveram que ser paralisados e interrompidos. Então, a gente precisa muito do seu apoio, muito do apoio de quem está acompanhando a gente nesse momento. A gente vendo aí o doutor Narciso, o doutor Leandro falando sobre o imposto de renda pessoa física, a doação ainda está vigente, então a gente pede para você também doe, faça o seu papel, nos ajude, porque a gente está vendo, Ivi, que nesse ano de 2020, as doações aumentaram e muito, principalmente nas lives. Então, a gente pede o apoio de quem está acompanhando a gente também. Tá ótimo, Henry, obrigada pela participação. Henry faz um trabalho fantástico aí na área de relações institucionais, na área de captação de recursos e voluntariado. Então, todas as organizações estão precisando nesse momento e a Unileu está fazendo o seu pedido especial aí também. Quem puder colaborar, a gente agradece. Obrigado, Henry. Então, valeu, Ivi, brigadão, eu estou acompanhando aqui. Voltando aqui, então, a nossa temática, viu, doutor Leandro e Narciso, nós estamos aí quase que blogueirinhos. Você viu? Like, curte aí a nossa live. O aprendizado da quarentena, né? É um desafio, não é verdade? É um desafio. Mas ótimo, está sendo divertido.
e eu acho que é um aprendizado importante para nós, que já estamos nessa caminhada há muito tempo, e está sendo uma experiência que vai ficar na história. Vamos poder contar. Doutor Leandro, complementando então a fala ali do senhor Narciso, que foi super importante, né, essa questão da prestação de contas, a entrada agora do momento de doação do imposto de renda, da pessoa física, e o senhor Narciso também falou sobre a questão do marco regulatório. Eu queria que o doutor falasse um pouquinho, né? Eu sei que isso aí nós teríamos que fazer uma live exclusiva para o tema, mas que pudesse falar um pouco, porque nós ainda temos organizações que ainda não sabem sobre o que significa o marco regulatório e qual foi o seu impacto no terceiro setor. Por favor. Ótimo, vamos lá. Bem, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, né, chamado MIROSC, apelidado de marco regulatório, é a Lei 13.019, de 2014, que basicamente é a lei que regulamenta os repasses de recursos públicos, financeiros ou não, para as organizações da sociedade civil, assim consideradas as associações civis, as fundações privadas, organizações religiosas que atuem no campo social e algumas espécies de cooperativas que a lei também admite que recebam recursos públicos. Então, basicamente, o que essa lei fez, num contexto justamente de muita insegurança ainda à época na relação do poder público com as organizações da sociedade civil, foi tentar trazer essa segurança, criando um procedimento de repasse desses recursos públicos, né, via de regra, chamamento público, que as organizações da sociedade civil precisam participar para fins de receber esses recursos públicos, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Então, em largas passadas, o marco regulatório é isso, é uma lei geral, nacional, que se aplica a todos os entes da federação. Então, para aquela organização que queira receber recurso municipal, estadual ou federal, ela tem que observar o marco regulatório das organizações da sociedade civil. E esse marco traz uma série de requisitos estatutários e de governança, de prestação de contas, que a organização precisa observar sob pena de não conseguir receber esses recursos, como o Narciso comentou, né? Uma das exigências, inclusive, dessa lei é que a contabilidade da organização seja feita de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Então, reforçando aqui a importância dos nossos colegas contadores e do trabalho que o CRC vem fazendo, inclusive, com o seu comitê lá do terceiro setor, e as organizações estarem observando as normas contábeis para, caso queiram receber recursos públicos, conseguirem. Claro que ter uma contabilidade regular, de acordo com as normas brasileiras da contabilidade, não serve só para o marco regulatório. Cada vez mais, as próprias parcerias privadas exigem que você tenha uma contabilidade regular e, no mínimo, como conduta moral e regra de governança institucional, que a Ivy bem trouxe no começo, a transparência e a prestação de contas para a sociedade pressupõe uma contabilidade em ordem, né? Então, o marco regulatório tem essa finalidade, procedimentalizar o repasse de recurso público para as organizações da sociedade civil que preenchem os requisitos que a lei traz, né? Certo. Como a gente participa de muitos encontros, né, doutor, como eu já disse anteriormente, tão logo veio essa questão do marco regulatório, foi um impacto enorme no terceiro setor, né? E até hoje a gente ainda tem algumas, né, instituições que pensam que o marco regulatório ele veio para acabar com o terceiro setor, né? E o que a gente percebe depois, com o passar do susto, todo o impacto, né, dentro das nossas instituições, lendo mais, estudando mais, porque isso eu acho que é uma tarefa que nós, gestores do terceiro setor, temos que fazer, né? Ele veio com um olhar que veio renovar, né, modernizar o relacionamento da administração pública com as instituições do terceiro setor. É isso mesmo, doutor? Sim, é isso mesmo. Na verdade, a intenção do marco regulatório é trazer segurança jurídica e fundamentar alguns princípios que tornam, de fato, essa relação mais coerente, né? Então, eu traria aqui dois princípios que são muito caros ao marco regulatório, que é o princípio da universalização do acesso, ou seja, não exigir nenhum título, qualificação, certificado, quer que seja,
quer que a organização possa receber recurso público, tem que estar, claro, observando os requisitos da lei, mas não precisa ter qualquer tipo de título, qualquer certificado, SEBAS, etc., para receber recurso público. Então, ela universaliza esse acesso. E um outro princípio que eu acho muito interessante, que é o princípio da prestação de contas com base no resultado, né? Quem é um pouco mais antigo aí, como eu, na área do terceiro setor, sabe que a época dos convênios, né, antes do marco regulatório, as prestações de contas eram absolutamente burocráticas, né? O que se analisava era se a nota fiscal estava carimbada e rubricada e que tinha o número X e a informação Y. O marco regulatório trouxe uma lógica de controle de resultados que basicamente diz o seguinte: na relação da organização da sociedade civil com o poder público, a organização precisa comprovar inicialmente que ela alcançou os resultados que aquela relação estabelecia, que aquele plano de trabalho que foi convertido num termo de fomento, num termo de colaboração, exigia. O resultado foi alcançado? Foi. A administração pública não precisa sequer analisar a prestação de contas financeira. Ela pode analisar, mas ela não precisa. Ela pode se dar por satisfeita com o alcance do resultado. Claro, esse resultado tem que estar baseado em metas, em indicadores, né? E esses são os grandes desafios da implementação do marco regulatório, ter uma base de dados com metas e indicadores satisfatória, mas veja que a lógica é completamente diferente da lógica dos convênios, né? Que pouco importava se você alcançava o resultado social esperado, o impacto social esperado, desde que a nota fiscal tivesse burocraticamente carimbada e de acordo com o orçamento e o plano de trabalho. Então, são conceitos assim que o marco regulatório trouxe. Há muitos desafios de implementação ainda há municípios que sequer sabem do que se trata o marco regulatório, há municípios que não têm conselhos ainda instituídos para fins de capitalizar os recursos para fins de destinação desses recursos. Enfim, há muitos desafios ainda. Também, no âmbito das organizações, há muitos desafios ainda. Há propostas de alteração legislativa também em trâmite. Enfim, há muito que melhorar o regime. Mas, de fato, o marco regulatório trouxe uma padronização, né, da forma de relacionamento do poder público com as organizações. Senhor Narciso, com relação a essa questão do marco regulatório, né, quando se fala sobre prestação de contas, né, a gente ouve falar que essa questão da prestação de contas, ela tornou-se mais simples. Isso é uma verdade, porque ela veio de uma forma mais simplificada, lá em função do artigo 3º, né? O que o senhor pode nos falar sobre essa questão? Não diria que tornou-se mais simples, né? O marco regulatório determinou a utilização das ferramentas existentes para uma prestação de contas, que é a contabilidade, né? Você está totalmente, todos os teus atos e teus fatos dentro da entidade estão contabilizados, né? Evidentemente que a questão não é como o doutor Leandro colocou, você está examinando nota fiscal, né? Isso aí seria mais uma auditoria, seria um outro momento, que também o marco regulatório trouxe para aquelas entidades que têm faturamento acima de 4 milhões e 800, tem uma auditoria, porque a auditoria é aquela aferição do que foi feito na contabilidade. Então, de uma forma ou outra, a auditoria ela vem também dar transparência para a entidade e principalmente para quem investe, né, na entidade, né? Então, eu acho que a contabilidade regular, uma auditoria, é tudo que uma entidade precisa realmente para mostrar a sua transparência. Eu tenho algumas entidades que elas não estão obrigadas à auditoria, mas fazem questão de ter auditoria, porque a auditoria não só ela pode abranger a contabilidade, mas também, principalmente, os controles internos dentro da entidade, porque a contabilidade ela precisa realmente dos controles internos. Então, a entidade tendo controles internos fortes, ela vai ter uma contabilidade absolutamente transparente, né? A contabilidade ela vive realmente das informações que os gestores, né, que as pessoas que administram aquela entidade irão passar para que seja transcrito, né, essa contabilidade através dos fatos ocorridos, e principalmente no sentido depois de prestar contas
seja para órgãos públicos ou não. E o marco regulatório ele também trouxe uma desburocratização, né? Eu acho que há muitos fatores ainda que precisa melhorar dentro do terceiro setor para desburocratizar, né? Eu acho que um ato que eu achei importante dentro do marco regulatório é a extinção da utilidade pública federal, né? Porque a utilidade pública federal, você realmente não tinha muito sentido, você apenas apresentava documentos para ter um título, e como bem colocou o doutor Leandro, a titulação não está sendo até discutida agora, né? Para quem tem o SEBAS, talvez não precise mais do SEBAS, enfim, mas eu acho que o que está dentro do contexto geral, né, o que diz lá no CTN, dizendo que toda entidade que faz a filantropia, que tem o seu trabalho reconhecido, tem uma contabilidade regular, que não distribui lucros, e que tudo que arrecada aplica dentro do nosso país, ela é uma entidade filantrópica, ela é uma entidade social que está aplicando e está fazendo um impacto social, né? Então, hoje a gente vê as dificuldades, muitas entidades que têm relação ao SEBAS, em renovar o SEBAS, que precisa apresentar muita documentação, e o próprio SEBAS hoje, ele exige e é muito preciso em relação à contabilidade. Eu já vi muita entidade perder o SEBAS por não estar com a contabilidade regular ou não estar com a contabilidade preparada para o terceiro setor, que é uma contabilidade diferenciada. Então, veja a importância que vai aí essa questão da organização e principalmente dessa transparência, porque, afinal, o SEBAS é importante hoje para as entidades porque dá como se fosse uma isenção, né, aí da cota patronal do INSS, que é um recurso muito alto, né, para as entidades, principalmente que as entidades que têm a sua mão de obra, que trabalha, enfim, nos seus objetivos sociais e depende muito de mão de obra. E o custo da mão de obra, a gente sabe que é muito caro hoje no nosso país, né? Então, são tantas questões trabalhistas aí, né? E para as entidades é fantástico aí ela não poder ter essa isenção aí da cota patronal, que é um recurso muito caro hoje para as entidades. Então, eu acredito que o marco regulatório foi absolutamente positivo. E, claro, a gente tem muita coisa para melhorar. Eu vejo aqui, pelo município de Curitiba, nós temos muita coisa para amoldar a legislação aqui do município em relação ao terceiro setor. Eu vejo que muitas legislações ela não fazem essa diferenciação de segundo e terceiro setor, né? Então, as grandes empresas têm uma obrigatoriedade e essa obrigatoriedade é estendida também para as entidades do terceiro setor, que são aí associações que, com muita dificuldade, lutam para se manter e tem que obedecer a uma legislação igual a uma grande empresa. Então, há muita coisa para a gente mudar na legislação, principalmente em relação a informações, obrigações acessórias, não apenas no fisco, mas também fisco federal, mas o estadual, o municipal, tem muita coisa que tem que ser mudada. O doutor Leandro acompanha aí sempre a questão do ITCMD, que a gente tem trabalhado para que seja mudado isso aqui no Paraná, porque as entidades do terceiro setor que recebem doação ficam sujeitas a recolher o imposto, que é o ITCMD, porque não tem uma legislação ainda favorável ao terceiro setor. Então, são vários pontos que são necessários essa mudança dentro do terceiro setor. Sim, uma grande verdade. É um desafio contínuo, né? Do entendimento da legislação e, principalmente, de compreender como faz-se essa transição entre o que está previsto na lei e a prática no dia a dia dentro da organização, né? Digo isso porque nós passamos por todo esse processo para conquistar a titularidade do SEBAS, que nos deu, assim, não vou dizer um trabalho, né? Mas uma dedicação importante e com bastante tempo para poder compreender qual seria o processo de transformação na gestão e adequação dos planos de trabalho, dos fluxos operacionais, como comprovar realmente a assistência social. Mas o que eu digo aos senhores e já de antemão os convido,
acredito que a gente possa fazer uma live exclusiva sobre a questão do SEBAS, porque temos bastante dúvidas sobre isso para as nossas organizações sociais e acredito que isso seria um serviço de utilidade pública para o terceiro setor e gostaria da presença dos senhores. O SEBAS é até a transparência, né, do setor dos ministérios também, porque é uma dificuldade você falar com os ministérios e eles sempre falaram que iam colocar isso no site para ficar... E a coisa não vai, a coisa não desenrola e sempre a dificuldade está batendo sempre à frente das entidades. É uma grande verdade, senhor Narciso. Bom, eu acho que, dando esse embasamento teórico, nós poderíamos entrar, senhor Narciso, na questão da doação do imposto de renda, né? Eu acho que é um momento, temos até dia 30, né, para que a pessoa física possa fazer a sua doação através da declaração do imposto de renda, e todos os anos nós temos ainda muitas dúvidas no que diz respeito a esse tema. Quero aproveitar também e quero mandar um grande abraço ao pessoal do Grupo Impulso, à Rede do Terceiro Setor, né, ao Instituto GRPcom, que junto aí com o CRC, através do seu Narciso, preparou um guia, um e-book. Nós vamos colocar aí na nossa linha da live o link para o guia prático da doação na declaração do imposto de renda. Quero parabenizar a todos por terem elaborado esse material para facilitar, senhor Narciso, as empresas, os contadores e as áreas tributárias também para compreender a questão. Sei que há uma diferença entre o empresarial e a pessoa física, mas isso já é um primeiro passo para esse entendimento e também para que a pessoa física possa ter segurança e também os contadores de qual é o passo a passo para que isso aconteça. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse processo. A gente tem uma situação bem tranquila assim, para o contribuinte que nunca fez uma doação de imposto de renda e deseja fazer agora no imposto de renda de pessoa física até 30 de junho. Essa questão do imposto de renda, essa doação, que doação é o nome popular que nós chamamos, verdade, mas na verdade é uma destinação, porque parte do seu imposto de renda vai ser destinada a um projeto, né? Então, mesmo que o contribuinte pode imaginar, mas eu tenho que desembolsar tal, essa doação, agora eu não estou em condição. Não, ele não vai desembolsar nada, ele já vai pagar o seu imposto de renda e parte do seu imposto de renda ele vai comunicar na sua declaração que ele quer destinar para o fundo do município, do estado ou fundo federal, né? Normalmente as pessoas direcionam para o fundo do município, da sua cidade, da sua localidade, no sentido de contribuir com esses projetos. Antigamente a gente não tinha essa facilidade hoje que nós temos, até porque existia essa possibilidade de doar no imposto de renda, mas a dificuldade era de você ter o CNPJ, o nome do fundo, então você tinha que correr atrás, você tinha que ligar na prefeitura, enfim, as pessoas não tinham essas informações. E muita luta, o Conselho Regional de Contabilidade, com outras entidades do Brasil, propôs isso para a Receita Federal, que dentro da declaração de imposto de renda já tenha todos os fundos do Brasil aprovados pelos conselhos. No primeiro momento eles acharam absurdo, mas como que nós vamos reunir tudo isso? E foi uma coisa tão prática aí, funcionando já desde 2012, isso, né? Você entra na tua declaração lá, o link hoje está lá em declarações diretas, doações diretamente na declaração, é um link que você abre esse link dentro da tua declaração e você ali clica no seu estado e na sua cidade e você vai localizar ali o fundo, já com CNPJ, já tudo pronto. Inclusive o valor que você pode destinar, ele já está calculado na declaração. Então a gente sempre orienta para o contribuinte, faça toda a sua declaração primeiro, e a doação será o último item que ele vai fazer na declaração. Lembrando sempre que a declaração tem que ser pelas deduções legais, que é o modelo completo, né, que permite, né, você fazer a doação. O modelo simplificado, infelizmente,
já é um desconto que o governo oferece e não possibilita você jogar suas despesas, né, de escola, de despesas médicas, enfim, não permite. Então, você tem que usar esse modelo completo para usufruir de todos esses benefícios e, principalmente, aí poder destinar parte do imposto de renda. Uma dúvida muito comum também é em relação ao imposto de renda a pagar, né? A doação ela é feita em cima do imposto de renda devido, não o que você vai pagar. O imposto de renda devido é aquele cálculo que o sistema da Receita faz e aponta que você tem imposto de renda devido lá de, um exemplo, de R$10.000, mas só que você tem alguns créditos em relação a isso, referente à escola, plano de saúde, despesas médicas, enfim, que você vai poder abater desse imposto de renda devido. E do imposto de renda devido de 10 mil, você acaba pagando lá 6 mil, 5 mil, 4 mil, sei lá, de acordo com a sua declaração. E essa destinação, ela é calculada em cima do imposto de renda devido. Então, muitas vezes o pessoal pergunta, mas eu não pago imposto de renda, eu faço restituição, eu tenho restituição todo ano, então eu não tenho como destinar. Tem sim, porque a destinação, ela é calculada em cima do imposto de renda devido, e se o resultado da sua declaração foi restituir, você vai restituir o valor que você doou. Então, por exemplo, se você tem imposto de renda a restituir de R$1.000, e você faz uma destinação de R$100, a tua restituição vai ser R$1.100. Os R$100 que você destinou para o projeto social, você vai restituir junto com o teu imposto de renda. E se você tem R$1.000 a pagar, e você destinando R$100, você vai pagar R$900, e R$100 você vai destinar para o projeto social que você deseja. Então, algumas informações que muitas vezes o contribuinte não tem essa informação, e às vezes também ele não pergunta para o seu contador, e muitas vezes ele tem no próprio bairro, na sua localidade, ele tem um projeto social maravilhoso, que ele pode ajudar esse projeto perto da sua casa, na sua localidade, com simples gestos aí de destinar parte do seu imposto de renda. Então, o prazo é dia 30 de junho. Infelizmente, ainda essa destinação, ela tem que ser paga em uma vez só, ou seja, paga à vista agora no dia 30 de junho. Ainda não permite você parcelar. Então, você vai ter dois DARFs. Um para você pagar o teu imposto de renda devido, que seria a pagar, que seria R$900, e os R$100 você vai pagar para o projeto social, que são coisas diferentes, são DARFs diferentes. O DARF da destinação para o projeto social tem que ser pago em uma vez só. Ele tem que ser pago no dia 30 de junho, agora, que é o último dia da entrega do imposto de renda e o último dia para recolher. Caso ele não pague esse valor no dia 30 de junho, infelizmente, ele perde esse recurso e perde essa oportunidade de destinar parte para o imposto de renda. Então, são informações. Aí também as pessoas querem saber, muitas vezes, sobre os projetos sociais. Então, a gente tem o site lá, Criança Quer Futuro, no caso aqui do município de Curitiba, e nesse site lá, que é o site lá do Contib, da Paz, lá estão todos os projetos aprovados. Então, os projetos aprovados, com detalhes sobre do que é o projeto, vai ser cuidado do idoso, vai ser cuidado da criança e adolescente, o valor que esse projeto está propondo arrecadar, tem lá o endereço onde fica o projeto, os telefones das pessoas de contato. Isso são informações que as pessoas podem buscar e conhecer outros projetos sociais e, muitas vezes, projetos sociais que estão muito próximos das pessoas. Ótimo, ótimo, senhor Narciso. Eu vou pedir aí para a equipe colocar o link para que as pessoas possam acessar e ver quais são os projetos que estão lá já aprovados, cadastrados. Acho que é importante, já fica no histórico, né? E são muitas dúvidas com relação a essa questão do imposto de renda, né? E acredito que as pessoas muitas vezes acabam não doando por fazerem seu imposto de renda em cima da hora, né, seu Narciso, né, doutor Leandro? E às vezes o próprio contador também não conhece um pouco mais sobre essa dinâmica, esse processo todo,
mas eu aqui faço um apelo, né, às pessoas físicas. Estamos nesse momento crítico, né? Muitas instituições não estão tendo acesso a recursos, perderam muitos recursos. Então, essa vinda do imposto de renda, seja ele qual for o valor, vai ajudar em muito para que ele possa atender o seu público em vulnerabilidade social, para que ele possa fazer o trabalho que hoje as instituições fazem de complementariedade de política pública, um papel tão importante na sociedade e que você, pessoa física, pode fazer aí o seu papel social, a sua responsabilidade social colaborando, né? Se tem dúvidas, nós vamos colocar aí o telefone do Conselho Regional e do senhor Narciso, vamos colocar o telefone de contato do Dr. Leandro, lá do escritório Marins e Souza, e eles estão à disposição para esclarecer, né? E para serem contratados para poder fazer uma prestação de serviço à altura, né? Eu agradeço por tê-los aí tão próximo, nos orientando de forma tão profissional. Doutor Leandro, aproveitando, então, aqui, eu acho que nós temos mais 10 minutos, né? Antes de lhe fazer mais uma pergunta, eu quero agradecer a presença da nossa intérprete de Libras, a Jéssica Bonato. Estamos aí com a interpretação de Libras para poder dar acesso, né, comunicacional, acessibilidade às pessoas surdas. Então, inclusão também nas nossas lives, e isso acredito que seja um respeito, né, à diversidade. Então, meu muito obrigado ao Unileu por ter disponibilizado o profissional, o intérprete de Libras, para que a gente pudesse fazer esse processo. Doutor Leandro, frente a tudo que a gente vem conversando, né, essa questão do imposto de renda, como que estão as mudanças legais que, em função dessa pandemia, trouxeram aí alguns impactos para as organizações e, principalmente, complementando organizações que muitas vezes não podem nem receber a doação do imposto de renda da pessoa física, porque não tem aí um documento para poder comprovar essa doação, né? Como disse o senhor Narciso, a necessidade aí da prestação de contas. Eu gostaria que o doutor complementasse um pouco o que o Narciso trouxe, mas mais para a questão da gestão da organização que recebe essa doação de imposto de renda, e já entrando nesse nosso cenário tão impactado aí com a questão da pandemia. Por favor. Legal. Bem, quando a gente fala de sustentabilidade das organizações da sociedade civil, né, que é o tema do evento, acho que a gente tem que dividir a nossa compreensão em duas coisas. Primeiro, uma coisa que é muito importante as organizações, elas terem muito claro aonde elas estão gastando dinheiro. É muito comum, e o Narciso pode confirmar, algumas instituições recolherem tributos indevidamente, apesar de terem diariamente um trabalho incansável de captar recursos, que talvez não precisasse um esforço tão grande se tivesse esse conhecimento, né, do que é indevido, do que não é preciso ser pago. É muito comum instituições, por exemplo, que são detentoras do SEBAS, continuarem recolhendo algumas contribuições, ou instituições que poderiam ter o SEBAS, mesmo que seja questionável essa questão do SEBAS, e que não vão atrás, mas gastam energia tremenda para captar recursos através das formas mais clássicas, né, dos bazares, dos bens apreendidos da Receita, das rifas, etc. Então, essa profissionalização do terceiro setor, quando a gente fala de sustentabilidade, passa primeiro pela instituição ter esse controle muito criterioso daquilo que ela está gastando de recurso, para saber se, de fato, aquele recurso deve ser gasto ou não. Em segunda ótica de análise da sustentabilidade, claro, está à frente de atuação, à frente de captação do recurso, né, de geração de receita. E o que a gente percebe é que boa parte das instituições ainda é muito tímida em relação a isso. Elas têm ainda uma reserva muito grande
por achar que não é possível, ou por também uma falta de informação, de utilizar algumas ferramentas legais que estão cada vez mais sendo necessárias para você ser criativo e gerar novas fontes de geração de renda, né? Eu digo aqui, desde a venda de produtos até as plataformas de doação coletiva, né, os crowdfundings da vida, os fundos patrimoniais, enfim, uma infinidade de possibilidades que, infelizmente, a gente vê que as organizações ainda não estão exatamente atentas. Aí chama a atenção que, recentemente, no início da pandemia, o próprio GRPcom, eu mando aqui o meu abraço a eles, em nome da Gabi, fez uma pesquisa justamente para entender o que estava acontecendo com as organizações da sociedade civil paranaense nesse momento de pandemia. E o resultado foi muito chocante da pesquisa, né? Algumas instituições, e boa parte delas, respondeu que não conseguiria manter suas atividades por 1 mês ou 3 meses, a grande maioria, e algumas sim por 6 meses, e a grande minoria não estaria sendo impactada pela pandemia por conta de um planejamento já anterior. Então, eu presumo que muitas dessas instituições ou já fecharam ou estão por fechar se não fizerem alguma coisa, né? E não são só, claro, as organizações que têm que fazer alguma coisa, mas a sociedade como um todo, né? Recentemente, o GRPcom lançou uma nova pesquisa, eu não sei se ela já foi divulgada, até peço desculpa, Gabi, se eu estiver dando spoiler aqui, mas, se não me engano, a demanda principal das organizações, no momento, na resposta para essa pesquisa, é por melhoria de benefícios fiscais, não é nem recursos financeiros livres, coisa parecida, né? Então, assim, eu vejo que há um pouco ainda de descompasso entre as necessidades reais das instituições e a sua atuação. Então, eu provoco aqui as organizações a conhecerem onde elas estão gastando recurso e pensarem um pouco mais de forma criativa e com menos timidez as possibilidades de geração de renda, tá? Quando a gente vê o movimento de alteração legal nesse momento de pandemia, a gente percebe, infelizmente, no início, claro, da pandemia, né, uma pandemia legislativa, era difícil acompanhar o que estava acontecendo, assim, foi, de fato, um momento bastante crítico para a gente, que é analisador de leis, né, nesse momento de gestão de crise. E uma coisa que me pareceu muito clara nessa pandemia legislativa foi uma invisibilidade legislativa do terceiro setor, infelizmente. Concordo plenamente. De todos os apoios financeiros, todas as iniciativas nacionais que foram adotadas, não se falou praticamente em apoio às organizações da sociedade civil. Agora, depois, passados 3 meses de quarentena, aí já, né, noventena já, né, a gente começa a ver algum movimento por conta de um advocacy feito, né, agora sim pelas organizações de apoio, socorros, etc. Então, o cenário, infelizmente, é esse. Claro, alguns benefícios legais do terceiro setor conseguiu pegar carona, a prorrogação de alguns tributos, as próprias normas trabalhistas, né? Mas a maioria das normas, como, por exemplo, as normas de apoio financeiro, não foram estendidas ao terceiro setor, embora haja projetos de lei já para que isso aconteça. Então, infelizmente, esse cenário demonstra também uma realidade que deve ser, tem que ser mudada, alterada e está dentro das tendências de atuação do novo terceiro setor pós-pandemia, que é a atuação coletiva para fins de advocacy, para fins de RELGOV, né, de relações governamentais. Aí eu já vou entrar aqui, vir um pouquinho nas tendências. Eu queria deixar já essa provocação. As organizações da sociedade civil, elas estão obrigadas agora, por conta da pandemia, a trabalhar coletivamente. A gente tem visto, inclusive, que não só as organizações da sociedade civil precisam se apoiar mutuamente, porque as próprias empresas já estão fazendo isso. As empresas já estão criando coletivos de apoio às organizações, não faz sentido as organizações não se adequarem a essa nova realidade, que é uma atuação coletiva. Brigar por recurso, quando o impacto a ser gerado é o mesmo, quando a missão é a mesma, é um desperdício, uma perda de energia, e o mercado está vendo isso, as empresas estão atentas a isso. Então, a primeira tendência que eu queria trazer para vocês aqui, desse terceiro setor pós-pandemia, essa questão da atuação coletiva, do advocacy, do RELGOV, da representação coletiva das organizações
de acordo com seus setores e com as suas causas. Tá? De fato, a pandemia escancarou uma desigualdade como nunca, né? Todo mundo sabe que tem desigualdade no Brasil, isso não é escondido em ninguém, né? Agora, a pandemia escancarou essa desigualdade e trouxe uma onda de solidariedade. Tá? O que a gente precisa compreender dessa onda, na minha visão, e do que eu tenho visto acontecer e tenho lido e estudado? Que essa onda de solidariedade precisa ser convertida numa onda perene. Não pode ser uma onda de resposta simplesmente à pandemia. E a gente percebe que como antes mesmo da pandemia, já existia um movimento, que é o movimento que nasce como uma proposta de um novo capitalismo, um capitalismo com propósito. A gente percebe um potencial muito grande de essa onda de solidariedade ser perene. Então, veja, recentemente, se não me engano, na semana passada, uma consultoria internacional, uma McKinsey, uma conselheira de gestão, lançou um relatório sobre o novo padrão de consumo pós-pandemia. Um dos itens dos novos padrões de consumo que a McKinsey trouxe é o item do propósito. Então, a tendência é que o propósito oriente as nossas vidas. E quando eu digo as nossas vidas, não só a vida das organizações da sociedade civil, porque esse propósito já existe desde a Santa Casa da Misericórdia de Santos, né? Mas a vida de nós enquanto cidadãos e, claro, das empresas que são formadas por cidadãos. O propósito empresarial, há movimentos muito importantes que as organizações da sociedade civil precisam conhecer. O movimento ESG, né? Que é um movimento de investidores para a definição de padrões de conduta das empresas no âmbito ambiental, no âmbito social, no âmbito de governança. Há o movimento das B Corps, que são as empresas B, que também é um movimento em que empresas são certificadas como empresas socioambientalmente responsáveis. O movimento dos investimentos de impacto, dos negócios sociais. É isso que vai, e a gente já vê esse movimento acontecendo com bastante força, direcionar o que o pessoal está chamando de novo normal, não gosto muito disso, né? E as organizações da sociedade civil não podem deixar de observar. Dentro desse contexto de propósito, eu gostaria de puxar um assunto que também está bastante em voga há bastante tempo e está muito forte agora, que o assunto tem a ver com o que o Narciso trouxe com mais detalhamento, que é um tema da cultura de doação. Até então, cultura de doação era um tema de advocacy. Sim. É um tema de amadurecimento. A partir de agora, não acredito mais nisso. Acredito que cultura de doação é um tema maduro, que as empresas perceberam que precisa ser feito de forma estruturante e com alguns critérios de governança mais bem definidos. Né? Eu vou trazer alguns elementos aqui. ODS, uma dúvida que agora a orientação da doação das grandes empresas vai ser vinculada ao ODS, core business da empresa, ou seja, a atuação principal da empresa, os projetos têm que estar alinhados com o core business da empresa. Há um exemplo de uma empresa, que eu posso falar o nome aqui, que a minha colega Simone, lá de Joinville, trabalhou, que é a Tigre. A Tigre sempre desenvolveu sua área de investimento social privado para projetos da criança. Até o momento que ela percebeu, não, peraí, mas o meu core business não é criança, o meu core business é água. Portanto, agora, o investimento social privado da Tigre é direcionado para as causas relacionadas à água, que envolvam criança também, por que não? Agora, precisa fazer sentido para a empresa a atuação das organizações da sociedade civil com as quais ela se relaciona. A empresa também está preocupada com o seu entorno, e a McKinsey também trouxe essa informação, essa realidade, a atuação do entorno, né, nas bases sociais, nas bases as bases coletivas próximas à empresa também vão fazer diferença. Tá? Uma informação que eu acho bastante relevante é o seguinte: no ano passado, 2019, os incentivos fiscais federais giraram 4,5 bilhões, se eu não me engano, de doações. Esse ano, no período de pandemia, a ABCR tem um contador que conta mais de 5,3 bilhões de doações. E a gente não está falando de incentivo aqui, estamos falando de todas as doações possíveis aí, né? Então, vejam, houve já um incremento de doação neste ano, que é um ano pandêmico. Um ano que as empresas provavelmente vão ter redução de lucro, o PIB vai cair 6,5%,
provavelmente não caia mais do que isso as doações das empresas. Então, essa é uma provocação para que as organizações da sociedade civil não deixem de fazer os seus projetos e sair vendendo, nem que seja por vídeo, esses projetos. Tá? Porque as empresas vão continuar investindo, não há dúvida nenhuma. Tá? Outro movimento que é absolutamente importante e relevante, que a gente viu crescer muito agora, também no período de pandemia, são os fundos patrimoniais. Passou da hora das organizações pensarem nos seus fundos patrimoniais individuais para sustentabilidade financeira da instituição eternamente e fundos patrimoniais coletivos em prol de setores, em prol das instituições do terceiro setor como um todo. Esse é também um tema que deve vir com bastante força. Outro tema que foi bastante falado aqui, que deve vir com bastante... Aliás, já é exigido, né? O Narciso falou bastante disso. Governança, compliance, LGPD, organizações que não estiverem próximas dessa temática já estão perdendo oportunidades, especialmente no âmbito internacional. Editais internacionais exigem normas de compliance específica, normas de LGPD específicas, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Então, fica aqui mais uma tendência para as organizações da sociedade civil pensarem. E, por fim, é mais evidente das tendências que eu tenho percebido e tenho lido a respeito, é a digitalização. Não adianta. O mundo passou por um estresse de digitalização forçado, né? A gente está aqui agora e gostaria de estar pessoalmente, mas talvez daqui a 6 meses a gente continue fazendo a mesma reunião. Não faça mais pessoalmente. Sim, sim. Porque facilita, né? E esse é um dos apontamentos feitos pela McKinsey também. As organizações têm que facilitar a vida dos doadores, com relatórios mais claros, relatórios mais diretos e com relatórios mais verdadeiros. As organizações que escondem problemas nos seus relatórios, elas hoje estão sendo questionadas. Oh, peraí, eu quero saber se teve problema. Qual foi a dificuldade que você teve para alcançar esse indicador? Porque no próximo relacionamento a gente pode melhorar essa dificuldade. Não precisa me esconder isso. Então, assim, o cenário é de, claro, muita preocupação, né, com as nossas organizações, porque, infelizmente, eu acho que a pandemia veio no momento que as organizações ainda não estavam suficientemente preparadas, mas a gente conta com a resiliência das organizações e com a solidariedade, a onda de solidariedade, para propor essas tendências todas para que o terceiro setor paranaense passe a atuar de uma forma mais profissional, mais otimizada, inclusive, né, e mais objetiva, Lívia. Desculpa me alongar um pouquinho, mas eu queria falar um pouquinho de tudo. Ótimo, foi ótimo esse comentário. E aí, doutor Leandro, enquanto o doutor falava, eu fiquei aqui lembrando 1998, 99, Instituto Ethos, inúmeros congressos, inúmeros encontros, empresas com grupos locais. Aqui a FIEP Paraná foi a quem recebeu o Ethos e tanto trabalho foi feito em prol da sustentabilidade empresarial, aquela transição entre responsabilidade social e sustentabilidade. E hoje a gente vê que todo aquele conceito construído naquela época é o que mais se precisa no momento, né? Nós estamos falando aí nada mais, nada menos do que o conceito do triple bottom line, né? Do tripé da sustentabilidade, a questão econômica, social e ambiental. Isso para as instituições do segundo, para as empresas, né, que são do segundo setor, mas para o terceiro setor veio como uma obrigatoriedade, né, de uma forma muito rápida. A questão da pandemia já traz isso como uma premissa para o terceiro setor, tem que ter, né? A gente já está sentindo nas reuniões a mudança na postura da empresa com relação aos vínculos, né? Através do investimento social privado, dos projetos sociais. Então, quer dizer, tudo aquilo que foi trabalhado há tanto tempo atrás é o que se pede hoje, né? Quem aproveitou todo esse processo de transição, vamos dizer assim, formativo, educacional, né? Conhecendo, aproveitando todos os grupos que foram trazendo de forma, inclusive, gratuitas, o pessoal do ADS lá, a Sandrinha, a Rosane Fontoura, né? Onde aprendemos tudo isso nos encontros,
hoje está um pouco mais preparado. Há dúvidas? Claro que há dúvidas, né? A questão da governança corporativa no meio do terceiro setor, a transparência, agora essa questão do compliance, as mudanças dos relatórios técnicos, dos planos de trabalho, né? O nível subiu a régua na discussão entre a empresa e o terceiro setor. Então, quando o senhor Narciso fala sobre a necessidade de uma prestação de contas com transparência, quando o doutor fala sobre a necessidade da empresa se preparar numa gestão mais estratégica, isso está acontecendo hoje, não é amanhã, é hoje, né? Então, a urgência para se tomar conhecimento, se apropriar desse conhecimento, é agora, né? Para que nas pós-pandemia, o que eu também não gosto muito desse termo, mas enfim, possamos estar o mais preparado possível, né? É isso mesmo. Nesse momento aí nós estamos vivendo uma pandemia e uma infodemia, né? É muita informação. E transversalmente a essas duas crises, nós temos que manter vidas, nós temos que atender pessoas que estão passando fome, né? Então, há demandas que as instituições sociais não atendiam devido às suas especificidades, mas que hoje, em função da grande demanda, as pessoas estão buscando. Por esse motivo, nós temos aí, eu vou aproveitar o link, né, para chamar o Henry mais uma vez, antes de terminarmos a nossa live, doutor Leandro e Narciso, para que ele mande mais uma vez o recado, porque hoje nós estamos com demandas fortíssimas, e não somente de cesta básica. Precisamos de material de higiene, precisamos, muitas vezes, de um encaminhamento, que a pessoa está precisando resolver alguma questão jurídica, precisando resolver alguma questão de saúde, e, em função da pandemia, não consegue acessar nada, doutor Leandro. Então, as organizações estão atendendo tudo que eu só possa imaginar. Por favor, Henry. Legal, então, Ivi, vamos lá, então, passar aqui. Deixa eu mandar um abraço para a Kátia Lessa, para Paula Martins, elas que estão participando também, mandando mensagem na live. Os telefones do doutor Leandro e também do Conselho Regional de Contabilidade estão na página também, na live, tá? Você pode procurar lá, tá certo? Se você quiser, você tem lá, tá bom? E você pode, então, fazer a sua doação, ou pela conta corrente, ou pela conta corrente que está na descrição da live, ou você pode mandar mensagem ou ligar no telefone 99508-3412, conversa com a Lígia, manda o WhatsApp para ela, se você de repente quiser fazer a doação de alimento, quiser fazer a doação de produto de limpeza, o que vier, a gente está aceitando, porque é muito importante para esse momento. As pessoas em vulnerabilidade nesse momento está esfriando, não tem coberta, não tem roupa, né? O tempo está ficando complicado, então a gente precisa de toda e qualquer ajuda. Então, no 99508-3412. E você pode também fazer a sua doação, de repente você quer doar em dinheiro, você pode fazer a doação, então, na nossa conta corrente, tá certo, Ivi? Quero agradecer aqui ao pessoal que participa, a live muito bem movimentada, muita gente participando, isso é muito legal, a gente vê o resultado, a importância da tecnologia, que é o que vocês estão falando, a gente nota o resultado na hora, com o público já se manifestando na nossa live, tá certo, Ivi? Ok, obrigado, Henry, obrigado. Meus caros, apenas mais um comentário sobre a fala tanto do seu Narciso quanto do doutor Leandro, a necessidade da união, né? Nós não vivemos num mundo, nunca vivemos, não vai ser a partir de agora, onde a concorrência vai levar ao melhor caminho, né? O doutor Leandro trouxe bem aqui que a união é necessária. Já estamos, doutor Leandro, quero dar um exemplo aqui, seu Narciso, num movimento bem importante, com parceria com o Ministério Público do Trabalho, aqui da 9ª região, né? Com as instituições de aprendizagem profissional. O doutor Leandro está acompanhando isso de perto, né, doutor?
e as instituições levaram um impacto muito forte, que em função da pandemia as empresas começaram a fechar, a rescindir os contratos com os aprendizes, e um percentual, um valor mínimo, é uma taxa de administração que fica para que essa organização possa dar conta do trabalho social que está aí junto com o programa de formação de aprendizagem profissional do governo federal, e estamos aí com muitas instituições quase fechando as portas, senhores, quase fechando as portas. E nós estamos num movimento muito forte através da Comissão Municipal, Estadual e Federal, do Comitê de Engajamento de Políticas Públicas, do Fórum de Aprendizagem do Paraná. Quero mandar um abraço aos colegas lá, tanto a doutora Mariane Josviak, a doutora Margarete Matos, o nosso amigo da Geraro Francisco, né? E também o Gilberto, lá da ABC Vida. Junto com ele, nós da Unileu estamos aí na liderança, fazendo um trabalho de advocacy junto à área governamental, conversando com deputados, tanto deputados estaduais, federais, senadores, vereadores, pedindo para que olhem pelo terceiro setor. Não só para as instituições de aprendizagem profissional, obviamente, mas porque precisamos desse apoio do governo federal. E aqui fica a minha mensagem, então, né, para que lembrem do terceiro setor, para que pensem no terceiro setor e para que coloquem lá também na mesa, né, no governo federal, a possibilidade de um apoio, senhor Narciso e doutor Leandro, para as instituições, para que elas continuem fazendo complementariedade de política pública, um papel importantíssimo. Eu estou nessa área há 25 anos, e a gente sabe, a duras penas, as instituições que às vezes têm que vender a janta para pagar o almoço, não é verdade? Então, ajudem o terceiro setor, as empresas também, nos ajudem, inclusive, a nos profissionalizar. A gente aprende muito com as empresas. Quanto mais exigentes elas são, mais nós aprendemos e mais nós evoluímos, não é mesmo, senhores? Então, eu quero aproveitar aqui, senhor Narciso, para deixar um tempo para que o senhor possa se despedir, né? Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas nós faremos outros encontros, porque eu acho que é necessário. A live vai ficar gravada, quem não puder assistir hoje, com certeza pode chegar lá e tirar as suas dúvidas, os contatos estão disponíveis, e eu fico muito satisfeita de poder estar aqui fazendo esse trabalho social junto com pessoas, com profissionais que tanto prezam pelo terceiro setor e se dedicam pelo terceiro setor. Por favor, senhor Narciso. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estarmos juntos, discutindo de um tema tão importante para a sociedade, que é o terceiro setor. Agradecer pela organização e vocês estão de parabéns. Conte sempre comigo, estou à disposição. Um abraço a todos. Muito obrigada. Doutor Leandro? Da mesma forma, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, reencontrando alguns, né, Narciso, tempo que a gente não se falava, agora já está se falando mesmo que a distância. Ive também, Unileu, parabéns pela iniciativa, e deixar a provocação aí, então, né, final, para que todos que possam, façam as suas doações até o dia 30 aí. O Narciso explicou bem como funciona, já está e-book ali, então não deixem de passar essa grande oportunidade de fortalecer o nosso terceiro setor, nesse momento tão difícil. Obrigado, Ivi. Sempre à disposição. Obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço aqui mais uma vez a Jéssica Bonato, nossa intérprete de Libras. Obrigado aí pelo trabalho. Agradecer a toda a diretoria da Unileu, da Universidade Livre para a Eficiência Humana, que está aí sempre preocupada com os temas do terceiro setor, né? Com os grandes desafios que nós temos pela frente, fazendo suas parcerias. Agradecer também aí a Conexões Inclusivas pelo propósito principal, que é conectar pessoas, organizações em prol da sustentabilidade. Acredito que atingimos aí a nossa missão, né, no desafio de hoje. Senhores, muito obrigado. Obrigado, Henry, equipe que está por trás das câmeras, e a todos que estavam assistindo até agora. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.